É o único, Senhor. O teu reino é reino de glória imbatível, de majestade, força e paz. O trono eterno do Cordeiro que venceu sobre as nações governará. O teu reino é reino de glória imbatível, de majestade, força e paz. O trono eterno do Cordeiro que venceu sobre as nações governará. Ao som de trombeta serás aclamado Rei. Ele é o único Rei. Ao som de trombeta serás aclamado Rei. O seu reino, o teu reino é reino de glória imbatível, de majestade, força e paz. O trono eterno do Cordeiro que venceu sobre as nações governará. Som de trombeta serás aclamado Rei. Que dia glorioso! Ao som de trombeta, aclamado por todos, príncipes e reis da terra. Raiz de Davi, leão de Judá, princípio e fim, alfa e ômega. Não haverá outro Deus além de ti, Senhor. 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 Não adorarei a outro Deus, só tu és o Rei dos Reis. Não adorarei a outro Deus, só tu és o Rei dos Reis. Não adorarei. Declara isso, igreja. Não tem outro Deus, é só Jesus. Não adorarei a outro Deus, só tu és o Rei dos Reis. Aleluia, glorifica Ele, a resplandecente estrela da manhã, aquele que vai subir ao som de trombeta, que todo olho há de ver. Ao som de trombeta serás aclamado Rei. Ao som de trombeta, anjos, querubins, serafins estarão diante dele. Raiz de Davi, leão de Judá, princípio e o fim, alfa e ômega. Não haverá outro Deus além. Como é glorioso! Não haverá, não haverá outro Deus além de ti, Senhor. Não haverá, não. Coração é pra te adorar.
Aleluia. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Santo, 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 Senhor. Só tu és santo, 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 Senhor. Digno, 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 Senhor. Digno, 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 Senhor. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Justo, 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 Senhor. Justo, 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 Senhor. Forte, 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 Senhor. Só tu és forte, 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 Senhor. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Santo, 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 Senhor.
não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Graças e paz, povo de Deus. Nós estamos num novo tempo e eu queria nesse dia compartilhar com vocês uma palavra de fé, de esperança, de direcionamentos sobre esse tempo diferenciado que nós estamos vivendo. Eu te convido a abrir as Escrituras em Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. No versículo 25 até o 37, nós temos um relato onde Jesus, ele fala sobre o bom samaritano. Vamos ler. A parábola do bom samaritano. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem. Faze isso e viverás. E ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Eu penso que ele perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto, né? Mas o Senhor tinha uma resposta bem interessante para ele. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo, passou longe. E é interessante que o Senhor, ele mostra, né, nesse trecho, de que eles viram, não passou desapercebido, não foi sem querer que eles deixaram aquele homem lá. Eles viram, mas eles passaram de largo. Tipo, isso não é problema meu. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, para uma hospedaria e cuidou dele. Aqui não diz que ele entregou na hospedaria, diz que ele cuidou. Além de levar lá, ainda cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. E aí Jesus pergunta: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia. Porque os samaritanos não eram queridos pelos judeus, né? E a resposta dele podia ser o samaritano, mas ele já estava envergonhado com o que o Senhor falou. Porque o Senhor mexeu bem na estrutura deles. Jesus falou sobre
o maior nível, a casta religiosa daquela época, que eram os sacerdotes, eram os levitas, e eram as pessoas que deveriam dar o melhor exemplo. Vou abrir um parênteses, dizendo que hoje, nós como igrejas, igreja de Deus na terra, igrejas como um todo, nós devemos dar o melhor exemplo. E aí ele disse no 37, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faz-o da mesma maneira. Faz-o da mesma forma. Senhor Jesus, nós queremos dizer que somos muito agradecidos por tudo que o Senhor é na nossa vida. Nós estamos, Senhor, firmados e alicerçados em Ti. E queremos nesse dia, diante da Sua palavra, refletirmos o nosso papel como igreja nessa terra. Sabemos que o Senhor tem propósito para todas as coisas, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. E o Senhor está no controle de tudo. E nós queremos, Senhor, nesse tempo, como igreja, refletirmos. E não só refletirmos, mas sermos usados por Ti como o bom samaritano. Muito obrigado, Senhor, pelos detalhes dos registros dessa palavra. Muitas vezes já ministramos sobre ela em outras épocas. E ela é tão perfeita para o dia de hoje. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está conectado, Senhor, contigo, que está com a sua fé posicionada no autor da fé, no autor da vida, Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda na instrução dessa palavra, nesse tempo tão difícil para a humanidade, mas que o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso lugar forte, o Senhor é o nosso libertador, é o nosso Deus, é o Deus da nossa salvação, em quem nós confiamos, em quem estamos firmados. Trata com a gente nesse dia, em Teu santo e bendito nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. No relato dessa escritura, o homem foi assaltado, espancado, bem ferido, porque Jesus disse que ele ficou meio morto. E uma pessoa meio morta, não tinha condição provavelmente nem de se movimentar, ele estava lá à beira do caminho. Mas é assustador que Jesus podia usar tantas pessoas nessa parábola, mas ele disse, um sacerdote, alguém de uma casta religiosa poderosa, inclusive, de um domínio incrível naquela época, e alguém que foi selecionado por Deus para cuidar dos outros. O sacerdote, ele era uma pessoa que ele não tinha um trabalho externo. Ele era de uma linhagem sacerdotal, ele era de uma família sacerdotal. Eles viviam para o Senhor. Eles viviam para cuidar do povo, para ministrar Deus na vida daquela geração. Mas o Senhor disse que o nível religioso desses caras eram tão grandes que eles não podiam olhar para alguém que estava meio morto. E olhar no que eu me refiro é se preocupar, se mover, se comover com aquela pessoa. Mas Jesus ainda pega um pouquinho mais pesado, porque ele podia falar de um publicano que tivesse passado, ele podia falar de um pescador, ele podia falar de qualquer outra profissão, de qualquer outra tipo de pessoa, outro tipo de pessoa. Mas aí Jesus pega pesado, fala que passa um levita também. Gente, o levita, ele vivia
também, ele não tinha um trabalho externo como muitos de nós temos. Ele vivia na casa de Deus com turnos para ministrar, chegar lá e ministrar. Chegar lá e cuidar das coisas do tabernáculo, do templo. Eles estavam ali para administrar, exclusivos ao serviço de Deus. Mas o Senhor fala que ele passou de largo também. Não houve compaixão alguma. Porque, irmãos, eu queria que a gente nesse dia pudesse refletir a respeito de sermos cuidadosos com a religiosidade. Às vezes ela é tão grande no nosso coração, ela é tão forte dentro de nós, e nós às vezes estamos tão preocupados como vamos vestir, como vamos pentear, que tipo de gravata vamos colocar, ou qualquer outro tipo de coisa, como vamos nos postar diante do público, como vamos cantar, como vamos ensaiar, como vamos receber as pessoas. Às vezes nós estamos tão preocupados com tantas coisas, que são o nosso serviço, que são as nossas funções, que são os nossos ministérios, e a gente às vezes está tão preocupado com o que não tem valor, ou não tem mais valor do que o próximo. Porque o próximo, Jesus está falando que estava na lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É difícil demais, mas é possível, porque o nosso Deus, que nos criou, que nos formou, Ele disse, esse é o padrão de vida. Esse é o padrão que eu quero em vocês. Jesus não se importa com templos. É fantástico, agradecemos a Deus por toda a estrutura que Ele tem nos dado, e a outras comunidades melhores, até mais poderosas. Mas isso não tem valor. Isso não tem valor nenhum. Para Deus, o que importa são as pessoas. Esse templo, lindo, fantástico, maravilhoso, confortável, o nosso Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Isso aqui, nos proibiram agora, né? Eu acredito com muita prudência, os cultos foram proibidos, e se não proibir, muitas igrejas continuariam, né? E, irmãos, se esses templos nunca mais puderem ser usados, vai chegar um tempo em que não poderão. Mas se eles nunca mais puderem ser usados por ninguém, não muda nada, porque a igreja somos nós, a igreja é você, e o Senhor está preocupado com você, o Senhor está preocupado com o próximo, não é com o templo. Isso aqui não tem valor para Ele. E talvez esses sacerdotes, esse levita, estavam preocupados com o templo, estavam preocupados com a sua missão, estavam preocupados com os seus afazeres, talvez eles tinham uma ministração para fazer, talvez eles tinham que ministrar o louvor naquele dia, talvez eles tinham que fazer um velório, eu não sei. Alguma coisa eles tinham, para eles não olharem para um próximo, alguém jogado num lugar sem ter socorro. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de um homem que o Senhor apresenta como um homem bom, ou o bom samaritano, que é o título dessa ministração. Mas para mim, é um homem bom, uma pessoa de um coração impressionante. Primeiro, eu vou relatar 6, talvez sejam até mais, mas eu vou relatar 6 que me chamaram a atenção. Aproximou-se. Isso fala de compaixão. Aproximou-se, teve compaixão. Atou-lhe as feridas. Primeiros socorros. Ele viu aquela pessoa, se aproximou, teve compaixão dela e disse, mas não adianta só eu ter compaixão, eu preciso ajudar essa pessoa. E ele já foi no seu kit de primeiros socorros e começou a atar as feridas. Deviam ser algumas, né? Porque as feridas, e elas precisavam de ataduras, deviam ser até grandes. Aplicou azeite e vinho. Isso fala de, ele colocou, na linguagem de hoje, ele colocou remédio. Ele colocou algo para já
processar algum tipo de cura, esterilização e cuidados até médicos ali, talvez até um meio do deserto, eu não sei exatamente onde eles estavam, mas depois ele ainda não se contentou, ele podia ter se aproximado, ele podia ter cuidado das feridas, ter colocado o remédio e ele podia ir embora, falando, você está bem? Cara, daqui para frente eu estou no meu cavalo, ou na minha mula, ou no meu camelo, e eu vou seguir minha viagem, sou um cara de negócios, provavelmente, né? E eu preciso seguir, você está legal? Não. Ou não, cara, vem cá. Jogou ele em cima do seu transporte particular. E provavelmente, aqui não diz com muitos detalhes, mas provavelmente ele foi a pé, né? Para colocar uma pessoa ferida, etc., tal, em cima do animal. Não tem esse detalhe, mas provavelmente ele foi puxando esse animal e essa pessoa machucada até a hospedaria. Ele se preocupou ele não chegou numa próxima cidade e disse assim, fica aqui no banco da praça, porque eu já cuidei de você. Eu já coloquei ataduras, já coloquei remédio. Você já está legal, te trouxe até aqui no meu animal, né, no meu transporte. Então, olha, você está aqui e valeu, aqui tem pessoas que podem te ajudar. Não. O que ele fez? Vem cá, vou te colocar aqui num lugar para você descansar. E um lugar que eu vou cuidar, porque as escrituras aqui diz que ele cuidou. Não diz que ele entregou para a hospedaria, diz que ele cuidou. Então ele pôs na hospedaria, pôs num lugar confortável, que essa pessoa podia se deitar provavelmente, e descansar, e diz que ele cuidou. Mas ele provavelmente precisava seguir viagem, mas gente, ele fez muito. E ele podia dizer, olha, você já está legal, já comeu, já bebeu, já descansou, eu vou seguir minha viagem e você segue a sua. Não. Hospedeiro, vem cá. Pois não, senhor. Olha, está aqui, já está pago, e eu vou te pagar antecipadamente. Mas se você gastar alguma coisa mais do que eu estou te pagando, quando eu voltar, eu pago, eu passo aqui e te pago. Bastante diferente da postura e da posição do sacerdote e do levita. O bom samaritano, ele amou o próximo. Ele não era um judeu, ele talvez não fosse nenhum religioso. Eu acho que não, porque você vê que Jesus usa bem dois cargos poderosos, religiosos, contra alguém sem nenhuma condição religiosa, ao meu ver. Mas ele cumpriu o mandamento do Senhor. Diz que ele amou o próximo na prática, na teoria, não. Os outros conheciam a lei, talvez lia todos os sábados, né, nas sinagogas, nos tabernáculos, no templo. Então talvez eles ali, todos os sábados, eles liam os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o teu próximo como a ti mesmo. Mas quando encontrava o próximo, uau! Se está detonado, hein? Meu Deus! Eu já disse um pouco antes, e eu só quero frisar, que provavelmente no coração desses dois tipos, sacerdotes e levita, sacerdote e levita, eles estavam muito preocupados, talvez com os seus serviços religiosos, e eles não conseguiram amar o próximo. Apesar de conhecer a lei e de saber que era isso que o Senhor desejava. E aí você pode estar aí do outro lado perguntando, mas pastor, o que tem a ver isso com a gente? O que tem a ver o bom samaritano, ou esse sacerdote, ou esse levita, com o que nós estamos vivendo hoje? Esse tempo de pandemia,
Coronavírus, Covid-19, é a linguagem de hoje. As pessoas se encontram, só falam nisso, difícil não falar. Os noticiários, eu nunca vi isso, mas até os comerciais foram cortados, né? Existem reportagens que constantemente entrava comercial, hoje elas são imensas, sem comercial, as pessoas têm que falar tudo que sabem. Porque a nossa sociedade, ela foi atacada por um inimigo invisível, terrível. Pelo menos eu nunca vi, e creio que você também não, que o mundo necessitou de um isolamento desse porte. Já aconteceram muitas coisas no mundo afora, muitas catástrofes, muitos lugares foram interditados, mas isso era local, acontecia na África, na Europa, em vários lugares do mundo, mas nunca se viu algo tão globalizado. Nós estamos tão globalizados, né? Estamos tão misturados. Porque as Escrituras dizem, lá em Daniel, ele fala que nos últimos dias as pessoas iriam de um lugar para o outro, né? Numa velocidade impressionante. A tecnologia ia se multiplicar demais. E hoje nós estávamos, né, conectados. Fica num aeroporto internacional para você ver como é que é. É o tempo todo uma massa de pessoas. É uma luta para quando você chega de uma viagem nacional ou internacional, para você pegar a sua mala na esteira. Aquele monte de gente em volta da esteira e você, às vezes, tem que esperar a sua mala até passar a próxima vez, você não consegue acessar de tanta gente. Um mundo globalizado, um mundo misturado, as pessoas indo para todos os lados com meios fantásticos e, de uma certa forma, simples, né, de se comunicar e se conectar com qualquer parte do mundo. Mas hoje a gente está confinado dentro das nossas casas. Estamos sendo obrigados. E à medida que a gente vai desobedecendo, o governo vai apertando, né? Que o governo, esses dias, ele disse assim, olha, pessoal, vamos parar de trabalhar, começou a dar férias coletivas para empresas e tal, para funcionários públicos, começou a colocar o pessoal em casa e o pessoal foi o quê? Vamos fazer a mala, vamos para a praia. Vamos para o parque, gente, nós estamos de férias. E a galera, gente, foi passear. Ou seja, o governo olhou e disse assim, meu, vocês não entenderam nada. Porque não é você trabalhar que você se contamina. Você se contamina fazendo qualquer coisa onde tiver pessoas. E esse inimigo, ele é desconhecido. E infelizmente, igreja, esse inimigo é perigoso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa com essa enfermidade morrendo. Não sei se você viu algum vídeo, alguma coisa parecida. Talvez até agora você esteja debochando, esteja, não tem nada a ver, isso é bobagem, isso é exagero, mas talvez os seus olhos não viram uma pessoa sendo sufocada na hora da morte por causa disso. E como podemos agir como bons samaritanos? Quais são os atos de amor que nós podemos ter hoje? Porque até parece que o que eu estou ministrando não tem a ver com hoje. Porque você pode estar pensando assim, olha, o bom samaritano, o sacerdote e o levita passaram de largo, é o que a gente tem que fazer hoje. E o bom samaritano, ele se aproximou e cuidou. Mas eu não quero que você leve ao pé da letra dessa forma. O que eu queria que você entendesse é o ato de amor, é o ato do amor ao próximo. É isso que importa. E aqui, a gente não pode ser radical e levar ao pé da letra e tentar colocar esse texto dentro da nossa realidade, mas nós podemos colocar essa ação, essa atitude na nossa realidade, no nosso dia a dia.
Nós precisamos nos relacionar com atos de amor, mais do que nunca. Talvez a nossa vida estava tão fácil, tão sossegada, a gente estava congregando com tanta facilidade, muitos já nem congregavam mais, né? Já fico em casa mesmo, coloco na internet, assisto qualquer pregação lá, e nem vou mais para a comunidade, não vou mais para a igreja, não preciso mais me relacionar. Talvez a gente estava numa zona de conforto imensa, irmãos, gostosa, e que a gente talvez não estivesse valorizando o que a gente tinha. Quantos e quantos cultos nós ficávamos como líderes desejando que o povo viesse, mas o povo não vinha, porque nós tínhamos liberdade. E hoje a gente vê muitas pessoas falarem assim, mas é um absurdo a igreja não fazer o culto. Irmãos, se o governo não apertar, e não proibir, não colocar a multa que está colocando, muitas igrejas vão continuar a desobedecer. E desobedecer hoje é um ato de falta de amor ao próximo. Essa é a realidade. Nós precisamos, nesse momento, mostrar como cristãos atos de amor, como esse bom homem fez. Esse cara me impressiona sempre. Eu já ministrei algumas vezes sobre ele, e sempre eu consigo aprender algo diferente com essa passagem de tão bondoso, amoroso, e prestativo e humano que esse homem foi. É uma pena que não tem o nome dele, né? Só diz que ele é um bom samaritano. E a gente pode cooperar com várias ações. Sério, pastor? Sério. Olha eu aqui falando que você está cansado de ouvir. Vou eu de novo falar, tá? Só para reforçar. Mas higienizar as mãos com frequência, isso é um ato de amor. Você não sabe quem tocou na superfície que você tocou até onde você chegou. Pessoas infectadas podem ter tocado naquilo, você tocou, e você pode ter um ato de amor com a sua casa, com a sua família, com as pessoas, seus amigos, a sua convivência, se você lavar as mãos. Se você cobrir a boca, aprendemos uma nova forma agora de tossir, né? Acho que de tossir, espirrar e até bocejar, né? Que agora acho que tem que fazer assim, para bocejar, né? Já pensou? Na hora do culto, todo mundo pondo a boca, o braço assim para bocejar. Os hábitos estão mudando. Utilizar álcool gel, pastor, mas que bobagem, como você está falando isso num púlpito? Porque isso, irmãos, é ato de amor hoje. É a maneira que você tem de salvar a pessoa que está na sua casa. Você às vezes é jovem, você é mais jovem, você não está na zona de risco. Mas às vezes você tem dentro da sua casa pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com baixa imunidade, pessoas que têm uma idade avançada. E se nós não tivermos atos de amor como higienes que o governo passa o tempo todo, sem parar, para a gente prestar atenção, porque a gente pode ser um mal humano. A gente pode ser uma pessoa egoísta, egocêntrica. Nos dias de hoje, irmãos, o mundo fechado, eu estou vendo as pessoas fazerem assim, ó, isso é besteira, isso é bobagem, vocês não têm fé, vocês são incrédulos, e se o governo não proibir, eu vou continuar os cultos. Parabéns, querido, parabéns a todos vocês. E está se dizendo o tempo todo, evite abraços, beijos, apertos de mão. Isso é muito difícil para nós, igreja. Eu não digo que isso é uma coisa normal em todos os lugares, mas aqui era, né? A gente pode dizer aqui do nosso mundinho, aqui era uma delícia, era uma referência disso, né? O nosso pastor, o nosso apóstolo, ele fica aqui na frente, recebendo uma fila de pessoas
para beijar e abraçar. Por quê? Porque ele nunca nos ensinou a sair do púlpito com segurança. Nada de errado com quem faz, cada um dentro das suas realidades. Mas nós somos um povo simples, uma igreja simples, um lugar simples. E a gente não precisa disso. E espero, irmãos, que nunca precise. E o nosso líder, e nós como somos pastores auxiliares, ele sempre nos cobra. Vamos lá, vamos ficar aqui do meu lado. Né? Vocês não sabem, né? Mas eu vou contar uma coisinha aqui. Mas, por exemplo, se é um dia que eu ministro, acabo de ministrar, ele já vem até mim e fala assim, ó, fica aqui, hein? E, gente, esse é o nosso DNA. A gente foi criado desse jeito. A gente foi criado beijando, abraçando, apertando, levantando, comendo junto. É um tal de um grupo vai para cá, um grupo vai para lá, churrasco ali, churrasco lá, pãozinho com mortadela ali, cachorro quente do outro lado. Esses somos nós. Né, Joe? Esses somos nós. Mas e agora? Que o amor ao próximo se manifesta em dizer, oi, tudo bem com vocês? Ou, é muito esquisito, né? Você ir lá dar um cotovelo para alguém. Mas, irmão, se eu amo você e se você me ama, isso é um ato de amor hoje. Isso é ser um bom homem, é ser uma boa mulher. Por quê? Porque alguém entrou no nosso meio, um ser invisível, ou pelo menos aos nossos olhos, né? Aos microscópios dá para ver, mas um ser invisível está entre nós. E esse ser, hoje, ele nos impossibilita de estarmos juntos. E isso não é falta de fé, isso não é ignorância, isso não é despreparo ou incredulidade. Isso é amor. Nós temos que mudar os nossos hábitos por amor. Posso abrir um parênteses aqui, de novo? Os que são casados, ou namorados, ou na família, muitas vezes você tem um hábito. Vou falar um hábito chato e comum. Você toma banho e coloca a toalha em cima da cama. Sua mãe detesta que você faça isso, porque mofa o colchão, estraga, barará, barará, barará. Aí você casa, e você toma banho e coloca na cama. E a tua mulher vai lá e diz, para com isso, está estragando o lençol, está estragando o cobertor, está estragando não sei o quê. E eu te dou um conselho. Irmão, compre um varal. Compre um varalzinho. Faça um varalzinho suspenso, pendure no box, pelo amor de Deus, e salve o seu relacionamento. Porque não há necessidade nenhuma de você ficar se desgastando por uma toalha, sendo que você pode aprender a pendurá-la. Vou contar um caso, eu era perito em esquecer a toalha. Ir para o banho, tomar, depois gritar, Adriana, minha toalha. Isso irritava bastante, até o ponto que eu criei um sistema para um checklist, para levar a toalha para o banheiro. E você pode dizer, pastor, mas isso é muito pequeno. Irmãos, a vida é cheia de pequenos detalhes, a vida é cheia de pequenos bons ou maus hábitos que melhoram ou pioram o nosso relacionamento. A gente pode melhorar num monte de coisa. Eu ministrei esses dias atrás que, queridos, ouça mais e fale menos. Ouça o que as pessoas estão dizendo. As pessoas estão dizendo que você está errando nisso, que você está agindo assim, que você está repetindo isso. Irmão, é tempo de parar. É tempo de parar, é tempo de avaliar como eu posso parar de ouvir essa reclamação. Colocando a toalha no varal. Acabou a reclamação. Haverão outras. Surgirão outras, mas tudo bem. Um ato de amor hoje é
tomar o máximo de cuidado de visitar as pessoas mais idosas, porque elas estão na maior área de risco, eles são o maior risco. Então, os mais novos e aqueles que moram com idosos, por favor, igreja, seja um bom samaritano. Não seja ignorante. Não fique dando de ombro. E dizendo, isso não tem nada a ver, isso é exagero, isso é besteira. Irmão, enquanto as pessoas estão fazendo isso, morrendo por dia 400, 600. E aí? Não custa a gente ser bom. Não custa a gente ser prudente. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. A serpente, ela é estranha, né? Aquele olho fixo dela, você olha assim, parece que ela não está enxergando, parece que ela está dormindo, parece que ela está moscando, mas ela está prudente. Ela está lá assim, paradinha, toda preparada, e no momento oportuno ela dá o bote. Paf! Ela é prudente. E a gente precisa ser prudente. E amados, não que eu goste, eu amo a igreja, eu fui criado nesse meio. A gente às vezes convive mais com as pessoas da igreja do que até com as da nossa família, a família como um todo, né? Tios, tias, primos, avós, etc. Porque na igreja a gente está toda hora, né? É reunião disso, reunião daquilo, encontro disso, encontro daquilo, e reuniões públicas, e ensaio. Então a gente está toda hora com os irmãos. Isso nos faz crescer muito em amor, muito em relacionamento, muito em proximidade e muito em amizade. Os meus melhores amigos estão aqui. As pessoas que eu mais confio estão nesse relacionamento. Existem outras fora também, né? Existem amigos de outros lugares, parentes muito chegados, claro. Mas aqui a gente acaba crescendo muito nesse amor, nesse relacionamento, nesse carinho, nesse envolvimento. Mas hoje, por te amar, eu não posso, eu tenho que fazer uma reunião por vídeo, para abençoar a sua vida e para que você abençoe a minha. É tempo da gente se cuidar, é tempo da gente demonstrar amor ao próximo. E o método de cuidarmos um dos outros é ter todo o cuidado possível hoje. Todo o cuidado possível. Mamãe dizia que cuidar, todo cuidado é pouco, não é? E é isso mesmo. E eu queria direcionar aos jovens. Oi, queridos e amados jovens. Não se achem imunes. Por favor. Eu convivo com alguns e eu sei que eles estão assim numa zona de bastante conforto. A gente sabe que os jovens estão bem tranquilos, seus pulmões estão fortes, né? Vocês estão na flor da idade, estão com toda a força, com todo o gás, com tudo. Mas eu queria pedir, jovem, cuida da gente. Cuida da gente que não tem mais o seu pulmão. Não tem um pulmão como o seu. Não tem uma estrutura física mais como a sua. Não tem uma imunidade como a sua. E você pode demonstrar, você pode ser um bom samaritano, uma boa samaritana, se você se cuidar. Não desdenhe do que está acontecendo. Não abuse só porque você é jovem. Mostre que você ama as pessoas que estão ao seu redor. Parece que isso é tudo lá na Itália, né? Parece que isso acontece lá na China. Mas ontem, por volta de 11h30, meia-noite, um amigo me chamou e disse assim, olha, eu trabalho numa clínica e chegou uma pessoa infectada lá com corona e a gente não tem os equipamentos de proteção. E ele disse assim, eu estou aqui no centro
não me recordo o lugar, mas tipo Praça da Sé, lugar lá no centro. Ele diz, eu estou aqui e eu não posso voltar para minha casa. Eu falei, uau, tão perto, irmão nosso aqui, ó, daqui da comunidade. Eu falei, não, como assim? Eu falei, não posso, porque se eu voltar para minha casa, eu posso contaminar minha esposa e os meus filhos pequenos. Quando chega mais perto, a nossa estrutura muda. Quando a coisa chega no nosso lado, ou quando ela chega nos nossos amigos, quando ela chega nos nossos familiares, quando ela chega dentro da nossa casa, esse desdém, essa atitude, tô nem aí, isso muda. Só não muda enquanto está nos outros. Diz um ditado, né, antigo, que pimenta no olho dos outros é refresco. Só que quando a pimenta pinga no olho da gente, a coisa fica difícil. E sabe, irmãos, esse irmão, já beirando ali à meia-noite, no centro da nossa capital, um lugar, né, nada agradável, nada seguro, ele diz, eu não posso voltar. Quem será que tem um quarto que eu possa me hospedar? E, meu Deus, uma hora dessa, onde a gente vai encontrar um lugar para cuidar do nosso irmão? E aí depois do nosso bate-papo, encontramos uma solução, e ele passou essa noite lá. Ele poderia dizer, irmãos, isso não tem nada a ver. Eu sou cristão, e além de cristão, eu tenho um cargo e ministério. E eu vou para casa, porque o Senhor é comigo. Mas ele já sabe, a clínica já disse, cara, sai daqui, porque você agora pode estar contaminado. E ele não pode trabalhar, mas ele poderia ser insano e voltar para a casa dele. Mas ele disse, não, eu tenho que ser um bom samaritano com a minha casa, com a minha família, com a estrutura dele. Queridos, não vamos esperar algo chegar tão perto de nós para a gente acreditar e começar a tomar cuidado. Mas pastor, e a nossa fé? Pastor, e a nossa igreja? E as nossas reuniões? E a nossa comunhão? Pastor, o que a gente vai fazer com isso agora? A igreja, presta atenção, a igreja deve ser a primeira a dar o melhor exemplo. É a primeira a dar o melhor exemplo de obediência e de amor ao próximo e de bondade. Lembre-se do bom samaritano. Deixa esse camarada perturbar você nos próximos dias. Ele teve atos fantásticos, sensacionais, que salvou aquela vida que estava meio morto. Mas meio morto ainda dava para restaurar, porque talvez, né, se ele chegasse, aquela pessoa estivesse morta totalmente, talvez o máximo que ele poderia é pôr realmente no seu transporte e levar embora. E depois, mas ele estava meio morto, ou seja, havia solução ainda. Ele disse, ainda posso cuidar dessa pessoa e ela pode voltar a viver, ela pode voltar a ter uma vida normal. E irmão, nós podemos voltar a ter uma vida normal, se a gente tomar cuidado agora. Porque além de cristãos, nós somos cidadãos. E como tais devemos obediências às leis do governo. Claro que desde que elas não infrijam a nossa fé, os nossos princípios morais, éticos, etc. Tudo tem limite também. Mas essas coisas de hoje, essas solicitações de hoje não infringem. Elas não atacam a nossa fé. Pelo contrário, eu acho que elas levantam a nossa fé. Ela vai despertar muita gente que estava sem fé, com a fé abalada, com a fé de qualquer jeito. Eu acredito muito que Deus está chacoalhando o mundo. Se o que o governo nos pede, irmãos, é para o bem maior da sociedade, é para o bem maior do próximo, é para o bem maior dos nossos entes queridos, nós precisamos
ser o exemplo número 1 de obediência. Posso ler Romanos 1:12? Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Irmãos, seja quem for, você goste ou não, partido político X ou Y, Deus autorizou, Deus colocou. Porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Eu não quero condenação, irmãos. Eu quero ser bênção na minha geração. E você? Pastor, e a nossa fé? O que a gente vai fazer com a nossa fé? Irmãos, a nossa fé está firmada em Cristo Jesus e não está firmada na Igreja Batista do Parque América. Nós podemos mudar de país, nós podemos mudar de lugar, nós podemos ir para outro e nós vamos continuar com a nossa fé. Ela é nossa com Deus, é nossa conexão direta. Nós não somos mais como no Velho Testamento, eles dependiam do tabernáculo, eles dependiam do templo, eles dependiam do sacerdote, eles dependiam do levita. Não, porque esses caras nem sequer tinham amor ao próximo, pelo menos nesses que eu estou relatando hoje. E o Senhor corta toda essa estrutura, Ele corta tudo isso e diz assim: olha, o véu foi rasgado, agora você tem acesso direto comigo. A nossa fé é conectada com o nosso Deus direto. Hebreus 11, o verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Depois ele continua e diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E, amados, a nossa fé é exatamente a nossa crença naquilo que os nossos olhos não podem ver. Porque se eu estou vendo, eu não preciso de fé. Mas eu preciso de fé que o Senhor nos salve deste inimigo invisível. E como nós precisamos de fé? Para todos os dias clamar pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelo Brasil e pelo mundo. Mas a nossa fé não está firmada numa igreja. Por isso eu quero dizer, irmãos, não se abalem. Não fiquem abalados porque nós não podemos nos reunir. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. Irmão, se puder reunir com 2 ou 3, o Senhor vai estar presente. E Ele diz: eu estou no meio de vocês. E se você não puder, você tiver que ficar sozinho, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você não depende de uma igreja para ser cristão. Mas a igreja é fantástica. Ela tem as suas qualidades. Depois, um dia nós vamos falar só sobre a igreja. A importância da igreja. Mas nesse momento, nós somos igreja, mas cada um no seu endereço. É através da nossa fé e como igreja que agora nós vamos usar muito mais a nossa fé para clamar a Deus, para orar, para interceder, para adorar. Está chegando nos celulares, né, nos nossos celulares, nas redes sociais, em todos os lugares, está chegando o tempo todo, grupos familiares, as pessoas como família, reunidas, cantando, os daqui e de fora. Nós não vamos nos desesperar, irmãos, porque nós não podemos estar juntos. Eu quero te dizer, e você sabe isso de cor e salteado, mas é só para relembrar que nós não temos que nos desesperar, pois como cristãos, nós temos Cristo, nós somos um Deus vivo, que Ele é o nosso refúgio, e Ele é a nossa fortaleza, e Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Isso está em Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora do coronavírus. Ele não nos abandonou, irmãos. O Senhor não nos abandonou, Ele não nos deixou. O Senhor não esqueceu da humanidade. É muito difícil, é difícil demais, mas Ele não esqueceu de nós. Ele não nos abandonou. Ele tem tudo sob controle.
E o verso 11 do Salmo 46 diz: o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, cada vez mais, a nossa fé, a gente estava falando de fé, né? A nossa fé está firmada nele. Nós estamos estruturados na rocha da nossa salvação. Nós estamos estruturados em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Nada é nada. Fica firme. Pastor, e a nossa igreja? Estamos preocupados, né, com a nossa igreja, a nossa estrutura. Irmão, nós somos igreja. Um dia Deus vai, pela sua misericórdia, Ele vai nos permitir estarmos juntos de novo, eu tenho certeza disso. Mas, irmãos, uma realidade, esse templo vai ficar fechado. Vai ficar fechado por algum tempo. E isso é prova de amor. Isso é prova de obediência. Isso é prova de respeito. Mas nós somos igreja. Nós somos morada de Deus em espírito. Nós somos o tabernáculo de Deus. Cristo habita em nós através do seu Espírito. Pastor, onde está isso? Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é Senhor do céu e da terra. E presta atenção, diz assim: e não habita em santuários feitos por mãos humanas. 1 Coríntios 3,16, ele diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Claro que sabem. Claro que sabemos. E glória a Deus por isso. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, um preço altíssimo do sangue do Cordeiro. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É tempo da gente se cuidar, para que a gente possa glorificar a Deus com o nosso corpo. E recadinho aí, hein? Esse corpo que você está usando não é seu. Eu faço o que eu quero. Olha, que tem dono. Brincadeiras à parte, mas o Espírito Santo diz para que a gente cuide da morada. Ele faz morada em nós. Nós somos igreja, nós fazemos diferença nessa terra. Pastor, mas e as nossas reuniões, pastor? Irmãos, ontem eu comecei a chorar ao ver algumas imagens e alguns filmes que chegaram para mim. Não está dando para ver tudo, né? Tem gente que fala assim: você viu aquela? Olha, aquela eu não vi. Porque é tanto filme para assistir, são tantas ocorrências que eu não consigo ver tudo. Mas uma das que me impressionaram muito, mas me fizeram chorar, não dava, até um deles estava escrito assim: tente não chorar. Mas gente, vocês já viram, eu tenho certeza disso, condomínios de prédios, as pessoas nas varandas cantando: quão grande é meu Deus, cantarei, quão grande é meu Deus. Cara, aquilo é lindo demais. E eu te pergunto, quando você viu isso? Antes desse agente invisível? Deus tem os seus caminhos na tormenta, Ele sabe o que faz. Eu nunca vi na minha vida as pessoas se exporem dessa forma, as pessoas chegarem no terraço dos seus apartamentos e começarem a declarar em alto e bom som o amor de Deus, dizendo para o vizinho do outro lado: olha, Jesus ama você, você é extremamente especial, Ele tem um plano na sua vida, e assim por diante. E todos aqueles vizinhos
cristãos ou não sei, mas eles estão nas suas varandas cantando grande é o meu Deus e tantos outros. Condomínios de prédios, as pessoas estão cantando, elas estão louvando, elas estão ministrando as palavras. Eu acho uma coisa linda, eles estão combinando nas redes sociais para chegar nas suas varandas e aplaudirem e agradecerem aos médicos. Isso é mudança. Porque até então, pelo menos aqui no Brasil, só se reclama do SUS, só se reclama dos postos de saúde, e quanto mais na periferia nós estamos, a situação é pior. Mas hoje as pessoas estão indo nas varandas e aplaudindo os médicos, os enfermeiros, os agentes, as pessoas que estão dando a vida pela nossa vida. E infelizmente, muitos desses agentes de saúde, eles estão falecendo, porque eles estão lá cuidando de pessoas, eles estão sofrendo também. Se não estão falecendo, estão também adoecendo. Mas a humanidade, ela está sendo grata, ela está sendo mobilizada a chegar nas suas varandas e agradecer. As coisas estão mudando, queridos. Nos países onde o evangelho não é liberado, essas coisas já acontecem. As pessoas se reúnem nas casas delas, as pessoas se reúnem escondidas, as pessoas se reúnem em barcos, em embarcações, em lugares que elas ficam isoladas, para elas ministrarem ao Senhor. Uma outra coisa que me chamou a atenção, é como as igrejas do Brasil e até do mundo, criaram relógios de oração. Olha as barreiras se quebrando, olha as placas se dissolvendo, onde as igrejas estão chegando e dizendo uns aos outros, não importa de onde você é, importa que nós somos de Cristo, entre nesse relógio de oração com a gente. O relógio de oração está nas redes sociais e você pode participar. Há um despertar de Deus na igreja, há um despertar de Deus nos povos ao nosso redor. Pessoas que estavam fora do caminho do Senhor, que já por algum motivo se decepcionaram, por algum motivo se chatearam, por algum motivo ficaram frustradas com a igreja ou com as pessoas, e que elas começaram a não frequentar mais uma igreja, começaram a não acreditar mais, elas se afastaram. Hoje eu vejo essas pessoas dizerem, olha, lembra daquela palavra ministrada assim, assim, assim? Olha, lembra daquelas profecias que vocês ministraram assim, assado? Lembra? Deus está mexendo com a estrutura da humanidade. Deus está mexendo com toda a nossa estrutura. Deus está chacoalhando a religiosidade desse tempo, porque o Senhor, Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para Deus não importa as placas, Ele não está preocupado com as nossas denominações, com as nossas regras, com os nossos tipos de louvor, com os nossos tipos de pregação. Ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Ele busca. E muitas vezes nós estamos tão religiosos, nós estamos tão cheios de nós estamos achando que somos a bola da vez, nós achamos que nós somos os certos e que os outros estão errados, e não estamos buscando a Deus como Ele quer. E Ele diz, espera aí, eu vou mexer nessa estrutura, não estou gostando disso. Há um despertar de Deus no mundo, queridos, não só para os cristãos. Eu acho que os cristãos nunca oraram tanto. Você discorda de mim? Eu só vejo crente falar de oração. Orem por isso, orem por aquilo. Os grupos, eu faço parte de muitos grupos. Então, cada dia é grupo, é oração por isso, por aquele, é o tempo todo, orar. Ou você ouve Covid-19, ou você ouve, precisamos de oração, clamor, intercessão. Deus está mudando a nossa linguagem. Eu creio que havia pessoas cristãs que passavam dias sem orar, sem falar com o Senhor. Dias sem se apresentar em sua presença e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida.
Eu quero ser um bom samaritano, eu quero ser alguém útil nessa geração. Quantas pessoas passaram anos frequentando essa igreja ou qualquer outra, sem fazer nada, sem se mover nada, sem se mobilizar em nada no reino de Deus. Quantas pessoas com chamados, com propósitos, com dons, com talentos, com ministérios, com tudo que Deus aparelhou a vida dela, e ela diz: eu não quero trabalhar, eu não quero fazer, eu não quero nada disso. O mundo está mudando. Eu creio que o mundo nunca mais, é uma opinião pessoal, eu creio que nunca mais o mundo vai ser o mesmo. Eu creio. Eu creio que as estruturas mundiais, as estruturas da igreja e até as estruturas da família vão mudar. Nós, paulistanos, talvez nunca ficamos tanto tempo com a nossa família, né? Não é? Eu sei, eu falo paulistanos porque eu trabalho com pessoas do interior próximo de São Paulo e ao redor a vida vai ficando mais calma, as pessoas têm uma vida diferenciada. A gente não pode generalizar que no Brasil as pessoas não têm tempo para a família. Tem. E muitas famílias se reúnem, almoçam domingo junto, fazem churrasco direto, fazem festa direto, blá, 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 vai. Mas a nossa vida paulistana é uma vida complexa. E outras metrópoles também. E quem vive nas metrópoles, eu acho que faz tempo que não tem que ficar tanto tempo com a família. Vamos fazer disso, irmãos, um novo tempo para nós, de restauração para os nossos relacionamentos. O Senhor está chamando a igreja para um novo tempo de oração, de intercessão, de clamor. Agora uma coisa, eu já estou indo para o encerramento, mas eu não poderia deixar de registrar isso. Ontem, conversando com o pastor Anésio da Comunidade Carisma, a gente tem falado com vários pastores para entender como eles estão se mobilizando, como está sendo. Ontem o pastor Jordélio da Batista do Povo, aqui da Vila São José, ele me mostrou, eu falei, como que está indo? Ele falou, olha aqui, ó, nós estamos fazendo células, né, e ele fez um filme das células, as pessoas tudo ali online, e eles cantando, ministrando e orando, a célula reunida online. Voltando para o pastor Anésio da Carisma, Comunidade de Carisma, ele diz assim, e agora já saiu até no jornal, lá de Osasco, e ele diz assim, nós oferecemos à igreja, nós oferecemos todas as nossas instalações ao governo, para que eles possam usar, para cuidar das pessoas aqui, caso os hospitais não dê conta. E eles são uma comunidade grande. Irmãos, eles não estão preocupados com o que vai acontecer com a sua comunidade, se vai haver contaminação, qualquer coisa. Eles chegaram para o governo e disseram, as portas estão abertas, vocês não tiverem hospitais, não tiverem leitos mais, não tiverem onde pôr as pessoas, usem a nossa estrutura, usem o templo, usem para cuidar do povo. Isso é lindo demais. E eu creio que outras comunidades, não sei de outras ainda, mas creio que outras comunidades farão isso. Isso é sensacional. Parabéns, pastor Anésio, grande e amado, muito querido irmão. Deus tem usado muito a sua vida, meus parabéns. Parabéns a todos aqueles, todos os líderes, que estão saindo da sua individualidade, estão saindo da sua religiosidade, estão saindo da sua zona de conforto e dizendo, conta comigo nesse tempo tão difícil, conta com a nossa comunidade, conta com o nosso templo, conta. Nós estamos aqui. Há um mover de Deus na terra e muitas pessoas, presta atenção, muitas pessoas estão voltando para o Senhor. Muitas, não são poucas. Pastor, e a nossa comunhão? Nesse momento, a nossa comunhão vai ser online. A nossa administração vai ser via internet. Não tem jeito, por enquanto não tem jeito. Não devemos nos reunir. O governo já se mobilizou e já há uma multa para quem descumprir isso. Então, como igreja, seremos obedientes. Irmãos, a gente vai sentir muita falta. Vocês são nossa família, né? Vocês são uma alegria
para a nossa vida todos os dias, os nossos encontros, as nossas reuniões, a nossa adoração, né? Como é bom, né? Esse tempo que a gente podia estar aqui ministrando com as pessoas, os irmãos do Ministério de Louvor e Adoração, e levantar tronos de louvor e adoração ao Senhor, e darmos a mão e abraçando. Quantas vezes nós abraçamos e choramos juntos e fizemos uma série de coisas, mas hoje a gente não pode. Então, nós vamos sentir muita, já estamos, né? Estamos sentindo muita falta de vocês. Mas eu creio que assim que tudo isso passar, nós vamos poder fazer uma grande festa de celebração. E esse dia tem que ser um dia muito poderoso, né? Um dia muito especial, quando a gente puder voltar a se reunir juntos. E concluindo, irmãos, presta atenção, não creia em tudo o que você ouve. Não fique o tempo todo com as rádios e com as TVs ligadas, porque você vai acabar entrando numa neurose, porque nem tudo é também verdade. Então, não propague coisas que você não tem certeza. Só porque caiu no seu celular, você agora é responsável quando você passa isso para frente. Eu também. Então, é importante que a gente não vá crendo em tudo que chega para nós, e que a gente, hoje, né, a famosa fake news, e que a gente também seja bastante cauteloso e não fique o tempo todo plugado em notícias, para que também a nossa estrutura emocional não desfaleça. Fique de olho na palavra de Deus. Agora você está confinado, tire um tempo para ficar lendo e orando. Sabe por quê? Porque você vai ter um monte de coisa para fazer na sua casa. Um monte. Você vai querer rebocar paredes, vai querer pintar o outro, você vai querer arrumar o quartinho da bagunça, você vai querer tirar tudo dentro do armário e limpar, você vai querer lavar o carro, desmontar o carro inteiro, vai querer fazer um monte de coisa que você não tinha tempo para fazer. Mas, irmãos, Deus não está chamando para limpar nossos armários. Deus não está chamando para a gente virar o nosso carro do avesso. É tempo de nós nos prostrarmos, de orarmos e buscarmos. A palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ele diz, eu ouvirei, porque o nosso Deus é vivo. Ele diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, o Brasil foi atingido, mas ele pode não ser. Se a igreja se levantar cada vez mais para orar e interceder, ele pode não ser como os países que já sofreram bastante. Podemos citar China, claro, onde começou, mas podemos citar a Itália, a Espanha, a Alemanha. Os governos da Alemanha prevêem ter 60% a 70% da sua população contaminada. E eu não sei o que vai acontecer com o Brasil, mas eu sei que a igreja pode tirar tempo nesse momento de confinação, pode tirar tempo para a palavra. Vá para a palavra de Deus, ouça mais o que Deus tem a dizer do que a mídia, mas ouça a mídia também, não fique totalmente sem informação. Mas não exagere nessas informações somente do que vem. Fique de olho na palavra de Deus, nas promessas, acontecimentos. Leia lá os capítulos 24 de Mateus, de Lucas, dali para frente. Veja, muitas dessas coisas são princípios das dores. Não quero entrar nessa parte apocalíptica das ocorrências, mas quero te dizer mais uma coisa. Olha para mim, tudo isso vai passar. Vai passar, irmãos. Não entre em pânico. Não desespere. Deixa eu te contar, um dia eu ia para uma audiência e eu estava bastante nervoso, não era nada meu particular, era da empresa que eu trabalhava, mas eu era responsável, e eu estava indo para aquela audiência bastante tenso e tal, e o meu advogado bateu nas costas e disse, por que você está desse jeito? Eu falei, porque olha o que a gente vai passar, olha o que a gente vai enfrentar. Eu nunca estive numa audiência, eu nunca estive na frente de um juiz, e hoje eu tenho que defender a empresa que eu trabalho. E ele bateu nas minhas costas e disse, e é por isso que você está assim? Eu falei, é claro, você quer que eu esteja como? Ele diz, cara, para com isso, você vai entrar lá, vão acontecer coisas
que elas vão se transformar apenas numa história na sua vida, uma experiência. Daqui a alguns anos você vai olhar para aquilo e aquilo não vai te abalar como você está abalado agora. Ele diz, descansa, vai lá e vive esse momento. Esse é o nosso momento. Ele diz, entra lá, vive isso não vai ser para sempre, vai ser uma audiência, vai ser uma situação, vai demorar alguns dias, mas isso vai virar uma história. E eu quero te dizer, meu querido irmão, não sei como que está os seus sentimentos, mas não se desespere. Não entre em pânico, esteja atento, mas esteja plugado com o Senhor. É meio que o olho no gato e no peixe, né? Mais ou menos assim hoje. Então, você fica diante do nosso Deus. Esse tempo de reclusão é tempo de ficar diante da palavra, é tempo de orar, é tempo de pegar um bom livro e ler, se alimente, comece o seu dia com Deus e depois vai fazer o que você precisar fazer. Agora, se você levantar logo 6 horas da manhã, 5, 6, não sei que hora você levanta, e você já ligar a TV e deixar aquele negócio ligado o dia inteiro, você vai ficar doidão. Segunda Coríntios 4,16 diz, por isso não desanimados, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, mas interiormente sendo renovados dia após dia. Fique firmado na rocha da salvação, que é Jesus Cristo. O nosso pastor, o nosso apóstolo aqui, Dirceu, ele está dizendo constantemente, vocês devem ter recebido a posicionamento, e ele diz, nós estamos debaixo de uma nova aliança. Ele diz, nós estamos debaixo de um melhor concerto, do qual Jesus foi feito fiador. Ele diz, você é mediador, Jesus é mediador de um melhor concerto em melhores promessas. E o que ele está dizendo com isso é, meu querido, não deixe as suas estruturas se abalarem, porque nós temos um Deus que não perdeu o controle das coisas. Deus não está lá no céu perdido, como muitos dos nossos governantes. Os nossos governantes estão com um pipinaço na mão, e eles ficam, toda hora é um problema, toda hora é uma solução, toda hora é uma coisa para resolver, mas o nosso Deus, ele não perdeu o controle, ele tem o controle de todas as coisas. Queridos, não se desesperem, confiem inteiramente no nosso Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para a humanidade, Ele sabe que muitos se chegarão a Ele nesse momento, porque Ele não quer que a humanidade se perca como está se perdendo, Ele não quer que a humanidade se perca e vá para o inferno, e depois para o lago que arde com fogo e enxofre, porque não vai ter. Dali não vai ter volta, e o Senhor então está dando uma grande chance para a humanidade se voltar aos seus pés, se converter dos seus maus caminhos. Clame, irmãos, pelos governantes, para que eles recebam sabedoria. Para de falar contra os nossos governantes. Irmãos, é tempo de nós sermos bons samaritanos. É tempo de, independente do partido político, de você gostar ou não, e você levantar sua mão e dizer, Senhor, dá sabedoria ao presidente, dá sabedoria ao presidente da Câmara dos Deputados, dá sabedoria ao presidente do Senado, Senhor, dá sabedoria ao judiciário, Senhor, dá sabedoria para esse povo, porque eles têm agora que tomar decisões, que a nossa vida, a nossa saúde, a nossa convivência, muitas coisas dependem do que eles decidirem. Há governos, queridos, eu estou fechando, eu estou encerrando, há governos que demoraram para tomar atitudes, e hoje eles estão pagando um preço altíssimo. Tentaram esconder, tentaram maquiar, tentaram fazer, e hoje eles estão. Eu louvo a Deus pelos nossos governos, não gosto de nada disso, quem gosta? Né? As nossas finanças, os nossos empregos, as nossas vidas, as nossas estruturas, a nossa igreja, está tudo abalado. Mas eu creio que sairão famílias fortes disso, sairão crentes fortes disso, e muitas pessoas aos pés do nosso Senhor. Pare de reclamar e de acusar os nossos governantes. Orem, clamem por eles, para que o Senhor os dê sabedoria e inteligência.
Fechando, Romanos 11:33, deixo essa palavra contigo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem está dando conselho para Deus hoje? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois, presta atenção, encerro com essas palavras. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E eu te desafio, seja um bom samaritano em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja um bom paulistano, seja um bom paulista, seja um bom mineiro, seja lá o que você for, mas seja bom. Obedeça e se prostre aos pés do Senhor. Aproveite esse tempo de confinamento para ficar mais conectado com o Senhor da glória. Deus te abençoe. Até mais.